acredito que o sucesso é feito de duas coisas: de preparação mais oportunidade. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Que bom, que prazer maravilhoso estarmos de volta com o programa Fazendo a Obra de Deus com Excelência. Para mim é mais que um prazer estar com vocês. E sabe que eu sinto grande alegria por ter sido colocado por Deus na sua vida. Aliás, por você também ter sido colocado por Deus na minha vida. Sentimos uma conexão, sentimos uma união. Embora muitos de vocês eu não conheço pessoalmente, nunca tivemos oportunidade, talvez, de conversar pessoalmente, mas eu acredito que foi Deus que preparou esse momento para que nós estivéssemos juntos. Hoje eu quero finalizar a história do rei Davi, e eu acredito que um dos homens mais ilustres da Bíblia Sagrada do tempo dos reis foi o rei Davi. Seu estilo de vida nos ensina muito. Eu aprendo muito com Davi. E quando nós estudamos a história de Davi, a história dele é muito parecida com a nossa história, é muito parecida com o nosso dia a dia também. Há muitas coisas que os livros contam sobre o rei Davi que, quando nós lemos, identificamos. Por exemplo, ser rejeitado pela família, excluído de algumas atividades pelos pais, rejeitado pelos irmãos, mandado de volta para o aprisco cuidar de ovelhas, quando na verdade Davi tinha por Deus uma direção para fazer um grande trabalho, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos entender um pouco sobre tudo o que aconteceu na vida de Davi. E hoje eu quero terminar. Semana passada nós falamos sobre o porquê Davi pegou 5 pedras do ribeiro. Falamos que ele pegou 5 pedras, mostrando para nós que muitas vezes a gente não iremos conseguir vencer da primeira. Nós vamos precisar de mais entusiasmo, nós vamos precisar de mais força de vontade para lutar. E aí eu aprendo com Davi que não podemos achar que vamos vencer da primeira. Realmente a vida é feita por etapas e nós precisamos aprender a galgar um degrau de cada vez. Isso é muito importante em todos os aspectos da nossa vida. Mas resumindo a história de Davi, a Bíblia não conta muito sobre a sua origem, a sua família, a sua genealogia. Por exemplo, a gente não tem a informação da mãe de Davi. O que nós entendemos sobre Davi é que ele era um homem segundo o coração de Deus e foi o rei mais ilustre da história de Israel. Um homem que realmente era segundo o coração de Deus. Só que quando eu leio a história da genealogia de Davi, eu não consigo ver, né? Eu sei que ele era o caçula de 8 irmãos, filho de Jessé, o belemita, mas não menciona o nome da sua mãe. Então nós não sabemos o nome da mãe de Davi. Tem a sua genealogia no livro de Ruth, no capítulo 4, verso 18 ao 22, mas também não menciona o nome da sua mãe. Que mais? Bom, foi ungido por Samuel em Belém, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 21, ele foi ungido, né? Deus mandou que Samuel ungisse, e ele entendeu que aquela unção que ele recebia naquele momento, ela teria um tempo para se cumprir. E eu acredito que isso é bom quando nós entendemos que aquilo que Deus manda a gente fazer, nós não temos que sair desesperado para fazer. Nós precisamos esperar o tempo, o momento certo, porque tudo tem o tempo e a hora certa determinada. O que eu aprendo na história de Davi?
que mesmo ele sendo ungido, o oitavo irmão, né, o caçula sendo ungido, na presença de todos os irmãos, ele soube esperar o agir de Deus, ele soube esperar o momento certo. Há muitas pessoas que elas têm habilidade, elas têm a unção, Deus é com elas, o problema é que elas acabam atropelando as oportunidades, elas acabam atropelando o processo do que Deus quer fazer na vida dela. E eu acredito que razão pela qual há muitas pessoas frustradas e até dizendo, poxa, mas Deus, o Senhor me deu a promessa, o Senhor falou que seria comigo, o Senhor disse que me ungiu, que o Senhor me capacitou, que eu iria ganhar muitas almas, que eu iria trabalhar, que eu seria um engenheiro, que eu seria um médico, o Senhor falou que eu seria um advogado, que eu passaria no concurso, o Senhor prometeu que as suas promessas estariam comigo, que bendito seria ao sair, bendito seria ao chegares, e agora, Senhor, olha tudo fechado. Às vezes nós atropelamos o processo. Deus faz a promessa, agora nós precisamos aguardar o momento certo, o mover de Deus. Enquanto eu aguardo, o que eu faço? Eu me preparo. Sim, eu me preparo. Eu costumo dizer que o sucesso, ele vem quando nós trabalhamos duas coisas. Eu me preparo e acredito que o sucesso é feito de duas coisas, de preparação mais oportunidade. Ora, se você tiver oportunidade e não estiver preparado, você vai perder a oportunidade, o sucesso não vai fazer parte da sua vida. Também se você tiver preparo, mas nunca tiver oportunidade, também você não vai conseguir desenvolver. Eu acredito que para a gente ter sucesso, nós vamos precisar de duas coisas juntas, preparação e oportunidade. Se eu estou preparado e a oportunidade não vem, eu posso até criar a oportunidade. Agora, se eu achar que a oportunidade é agora, mas eu não estou preparado, aí eu não consigo. O preparo é sempre a chave mestra. O preparo é sempre o pilar principal, em todos os sentidos. Se prepare. Enquanto você se prepara, Deus, claro, vai trazer muitas situações que vai fazer com que você aprenda a vencer desafios, porque se nós não conseguirmos vencer desafios, nós não vamos conseguir vencer. Eu lembro que um dia desse, há algum tempo já, uma pessoa me disse, poxa pastor, estou muito triste porque eu já fiz vários exames da OAB e não passei, né? A pessoa, eu orei por essa pessoa e ela disse, poxa, já fiz 18º que eu tento, a vez que eu tento, pastor. E não dá, o negócio não vai. E aí a pessoa disse, só que da última vez que eu fiz, pastor, aí pronto, aí foi para acabar. Eu falei, como assim? Eu falei, poxa, eu fiz 38, pastor. Poxa, 2. Poxa vida, pastor, não, eu acho que eu vou abandonar. Eu falei assim, vem cá, senta comigo aqui, vamos conversar um pouquinho. Você consegue lembrar quanto você acertou quando foi as primeiras? As primeiras ainda era 100, tinha que acertar 50. Aí agora diminuiu, você tem que acertar 40. Pastor, aí ele começou a rir e falou, é brincadeira falar, né, pastor? Eu falei, não, eu preciso que você fale, porque nós vamos ver se teve algum progresso na tua vida, cara. E aí a gente foi conversando, e aí falou, é vergonha falar que da primeira, pastor, eu acertei 5. E da segunda, aí foi contando. E falei, e agora? Bom, na última agora, pastor, aí não. Aí eu falei com Deus que se eu não passasse, eu não ia fazer mais. Eu falei, cara, se você parar para analisar, você está tendo um progresso, só que o seu progresso está um pouco lento, porque talvez está faltando um pouquinho mais de preparo. O seu progresso vem lento. Se da primeira você acertou 5, agora depois foi para 8, depois acertou 3, depois foi para 12, depois... Aí, cara, infelizmente, o seu progresso está um pouquinho lento, mas ele está acontecendo. Veja, agora você chegou a 38. Eu disse, então, peraí, cara, você desistir vai ser mais caro, vai ser mais custoso. Você está a 2 pontos de passar na primeira fase, cara. Você está a 2 pontos de passar na primeira fase. Significa que
Se você dedicar um pouquinho mais, tu vai conseguir. E aí, nunca mais falei com essa pessoa. E aí depois a pessoa disse: pastor, eu quero falar com o senhor que, olha, deu tudo certo. E aí o sorriso muda tudo, né, na vida da pessoa. Sabe, a preparação é muito importante. Tem muita coisa acontecendo na sua vida que você não entende. Muitas pessoas que passam pela tua vida, alguns te elogiam, outros te criticam, outros te desprezam, outros te abandonam, outros dizem que são seu amigo e não são. Tudo isso são preparos, que você está sendo preparado para quando você chegar lá, quando você conseguir chegar onde você quer chegar, você verdadeiramente terá uma experiência que ninguém tem, uma experiência diferente, que ninguém teve. É isso que Deus está querendo fazer na sua vida. Às vezes você olha e diz: mas o fulano passou em primeiro lugar, o cicrano passou em segundo lugar, o beltrano passou em quinto. Calma, não olha para o beltrano nem para o cicrano, não. Olha para você, se prepara. A preparação é a chave. Alguém diz que a disciplina é a mãe do êxito. Eu digo que o preparo é a mãe do sucesso. Vai se preparando, continue se preparando. Prepara espiritualmente também. O nosso caso aqui, claro, a gente fala de todos os assuntos e você vai aplicando no caso concreto, mas prepara espiritualmente, seja o que Deus quer que você seja. Eu aprendo com Davi o preparo. Mesmo Davi sendo ungido, ele não abandonou as ovelhinhas de seu pai. Por que ele não abandonou? Porque ali, com as ovelhas, ele estava aprendendo a administrar, cuidar, ele estava empreendendo, ele estava correndo risco, porque apareceu o leão, apareceu o urso, apareciam os lobos, apareciam situações que ele tinha que administrar, confrontar, as situações de risco, situações apavorantes que ele teve que lidar com elas. Até chegar o momento em que aparece o gigante e ele disse o seguinte: olha, visto que eu já passei, visto o que eu já vivi, eu não tenho nada a perder. É tudo ou tudo, porque eu sei. Eu já enfrentei um gigante. Eu já enfrentei um leão. Eu já enfrentei um urso. Sabe o que é enfrentar um urso? Eu já enfrentei um urso, né? E o urso o tamanho é muito grande, a força violenta. O leão, então, né? Eu lembro que na África do Sul tinha um safari em Johannesburgo chamado Parque do Leão Branco, né? E a gente pode entrar com o carro nesse parque, né? Mas é por tua conta. Você pode passar com o carro pertinho dos leões, mas por todos os lados tem aviso: não abra o vidro, você não pode abrir o vidro, sabe? Porque o ataque é muito rápido, né? Ele está deitado, mas o ataque é muito rápido. E já voltando já para cá, para o Brasil, nós tínhamos acabado de visitar o parque lá e, infelizmente, o cara que acabou de entrar com o carro atrás ignorou o sinal e abriu o vidro para tirar uma foto do leão que estava deitado, mas ele não percebeu que atrás do carro tinha um outro leão deitado e ele não percebeu. E foi muito rápido o ataque. O leão o arrancou do carro e o matou sem chance. Sem chance. Olha que tristeza. Então, Davi enfrentou o leão. Enfrentou o leão. Sabe, quando Davi enfrenta o leão e toma a ovelha da mão do leão, agora no futuro aparece um gigante. Davi fala: peraí, eu estou acostumado a matar leão. Agora, eu estou acostumado a enfrentar situações extremas. Isso aí que vem na minha frente, não. Isso aí não vai me destruir. E eu quero que você pense nessas palavras. E Davi, então, assume a posição, vence o gigante. Mas vence o gigante e não abandona as ovelhas. Ele vence o gigante, casa com a filha do rei e continua lá cuidando das ovelhas. Porque ele sabia: o que Deus tem para mim, há um momento, eu preciso esperar. Saul era rei ainda. Saul reinou ainda há muitos anos. Ah, gente, tem tanto Saul na vida aí. E a gente precisa orar, saber, preparar, lutar. Eu não sei qual é o Saul da tua vida. Talvez uma pessoa que não acredita em você, como Saul não acreditava em Davi. Aliás, mesmo Davi tocando a harpa para o Saul, teve um momento que o demônio saía de Saul quando Davi tocava a harpa, mas teve um momento que o Saul tentou matar Davi com a lança, mesmo Davi ajudando a Saul. Infelizmente, nós estamos num mundo que nós não estamos isentos de pessoas
querer te destruir com palavras, falando mal de você, inventando calúnias, difamando você, tentando criticar você, tentando desprezar os seus valores, tentando te colocar para trás. Mas tudo isso são lições. Quando você tem um objetivo, você sabe aonde Deus quer que você chegue, você não se preocupa, você até sorri de algumas situações, porque você sabe que o que Deus tem para você, ninguém pode tirar de você. Davi, ele mantinha a comunhão com Deus, apesar de Saul o perseguir, apesar de outras pessoas também o desprezar, as famílias, os familiares, os irmãos, o pai. Tanto que quando Davi assume o reino, a gente não ouve tanto falar dos irmãos, até porque os irmãos não acreditavam em Davi, acreditam que eles eram até arrogantes, né? E preferiram se isolar. Quantas pessoas se isolam da gente, se isola de você, te abandona depois que você começa a trilhar uma carreira de sucesso? As pessoas se isolam, porque às vezes eles não querem ver o teu sucesso, não querem aplaudir, não querem compartilhar. Há pessoas que, infelizmente, tudo que se elas pudessem, elas fariam, era puxar você para baixo, para trás. Mas eu quero te encorajar, como Davi. O segredo que eu aprendo, finalizando aqui o assunto de Davi, eu aprendo e vejo Davi lidando com Deus. Por isso aqui diz que Davi aparece aqui como o homem, o segundo e mais ilustre dos reis de Israel, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. O negócio de Davi era com Deus, não era com Saul, não era com os adversários, não era com seus inimigos, nem muito menos depois que ele assumiu o reino. Ele sempre consultava a Deus para saber se Deus estava provando as batalhas que ele lutava. Que você possa aprender a lidar com Deus e não olhar para a direita e muito menos para a esquerda. Adversidades você vai enfrentar, lutas pode ter certeza que você vai enfrentar, mas eu digo para você, fica em Deus, crendo em Deus, esperando em Deus, e nós teremos grandes vitórias e nós vamos comemorar, nós vamos celebrar essas vitórias juntos. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por este momento mais uma vez juntos aqui na tua presença. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, celebrando a grandeza do teu nome, dizendo que o Senhor é o Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Acredito que o que o Senhor preparou para nós, ninguém pode tirar de nós, porque foi dado pelo Senhor. Essa alegria de poder estar aqui é algo dado pelos céus, e humanos não podem tirar isso de nós. Então, nós te agradecemos, te louvamos, te honramos, te glorificamos como Deus. Exaltamos o Senhor como mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Em nome de Jesus, muitíssimo obrigado. Amém? Graças a Deus. Eu vou terminar aqui a minha parte. Deus abençoe. Semana que vem nós estaremos de volta. Se tem lhe ajudado esses nossos vídeos, eu gostaria que você compartilhasse com os amigos e não esquecesse de fazer aí o seu like, ou se você não se inscreveu ainda na página, para que toda vez que nós, no nosso canal, se inscrever no canal, para que toda vez que nós então postássemos o vídeo, que você seja notificado para então assistir, tá bom? Se foi bom para você, compartilhe com os demais, que com certeza outras pessoas serão também abençoadas. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo encontro.